queridos amigos. Eu acho que eu posso chamá-los de amigos porque eu já os encontrei antes. Sabe aonde? Nas minhas orações. Eu já estava rezando por vocês. Então, o tema de hoje é um tema muito importante, é um tema libertador para a nossa vida. A cura nos relacionamentos. E eu queria combinar uma coisa com vocês desde o início. Vamos deixar Jesus nos ensinar sobre este tema? Sim ou não? Sim. Então, quem trouxe a Bíblia para cá hoje? Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, versículos 28 até o 34. E antes de nós começarmos a ler, deixa eu só situar nessa passagem do Evangelho. Começa assim: um dos escribas que ouvira a discussão. Que discussão? Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, estavam dialogando com Jesus, discutindo com Jesus a respeito deste assunto, a ressurreição. Então, um dos escribas que ouvira a discussão, reconhecendo que Jesus respondera muito bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O escriba disse-lhe: muito bem, mestre, tens razão de dizer que ele é o único e que não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, irmãos e irmãs, nós vamos começar de uma maneira diferente olhando para essa palavra. Nós vamos começar do último versículo, onde Jesus diz: tu não estás longe do reino de Deus. O que é o reino de Deus? São Paulo, ele vai nos dizer que o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus não são somente as coisas que trazem satisfação ao nosso corpo. Mas ele diz: o reino de Deus é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Agora imagine a sua vida em paz. Você consegue imaginar? Paz no coração, paz nos sentimentos, paz nos pensamentos, paz dentro de casa, paz no trabalho,
paz nos relacionamentos, paz. Agora nós vamos pensar a nossa vida com justiça. Justiça é dar ao outro o que lhe é de direito, e justiça é receber também o que é direito nosso. Nós temos direito ao respeito, sim ou não? A dignidade de filhos de Deus que nós somos. Nós temos direito a ser tratados com amabilidade? Sim. Nós temos direito ao trabalho? Sim. Nós temos direito à saúde? Sim. Isso é direito nosso. Direito de todo filho, de toda filha de Deus. E é direito do outro também. Justiça. E finalmente, São Paulo diz que o reino de Deus é alegria no espírito. Não aquela alegria que passa, aquela alegria que fica só quando tudo dá certo na nossa vida, mas aquela alegria que nos acompanha mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da dificuldade. Aquela alegria que eu chamo de alegria da salvação, que insiste em cantar dentro de nós que Deus é nosso Pai e nos ama, que Jesus, Ele nos salvou derramando na cruz o seu sangue por nós, e que o Espírito Santo de Deus, que é o próprio amor de Deus, é derramado nos nossos corações, para nos acompanhar na nossa caminhada diária. Alegria é saber que nós não estamos sozinhos nessa vida, abandonados à nossa própria sorte, mas nós temos alguém que nos ama. Alegria. Mas agora, Jesus nos ensina, através dessa passagem do Evangelho, como chegar nesse estado de estar vivendo já o reino de Deus aqui e agora. Vivendo paz, justiça, alegria no Espírito. E nós vamos começar então com o primeiro mandamento, versículo 29. Então, o escriba pergunta para Jesus qual é o primeiro de todos os mandamentos. Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Ouve, ó Israel. Os judeus no Antigo Testamento, eles faziam, e até hoje eles fazem, essa oração todas as manhãs ao acordar e todas as noites ao deitar. Shema Israel, ouve, ó Israel. É uma oração tirada do livro do Deuteronômio, do livro dos Números, que diz que Deus é o único Senhor, que Ele é o nosso Deus, que nós fomos feitos para Ele, para amá-lo, para adorá-lo, que nós somos dele. Ouve, ó Israel, o Senhor, Deus é o único Senhor. E eles fazem essa oração já de manhã, para começarem o dia sabendo quem eles são e quem é o Senhor da sua vida. E ao se deitarem, eles fazem a mesma oração, porque mesmo enquanto nós dormimos, o amor de Deus está sendo derramado sobre a nossa vida. Eu li o testemunho de um homem, de um pai de família, que ele diz que desde que os filhos são bem bebezinhos, depois de manhã, quando os filhinhos acordam, que eles estão cuidados, bem alimentados, o pai faz para eles
essa oração que nós podemos chamar a oração do creio, onde ele diz para o filho que Deus é o único Senhor e que Deus o ama, que Deus o escolheu em Jesus Cristo já antes da criação do mundo, para ele viver a sua vida sob o olhar de Deus no amor. Aliás, hoje, essa é a primeira leitura, a liturgia de hoje, Efésios 1, que diz que nós fomos escolhidos desde antes da criação do mundo, em Jesus Cristo, para vivermos a nossa vida sob o olhar de Deus no seu amor. Então esse pai, ele faz essa oração com os filhos de manhã, para que os filhos, desde criancinhas, vão ouvindo isso, e vão crescendo ouvindo isso, e aí ao longo do dia, eles vão viver a vida dignamente, porque eles sabem que são filhos de Deus. E quando ele coloca os filhos para deitar, ele faz a mesma oração. Ouve, ó meu filho, que no Antigo Testamento eles diziam, Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Ele é o Senhor da tua vida, e você foi escolhido no amor por Ele, para que os filhos, ao adormecerem, eles saibam que eles vão ter o seu sono guardado por aquele que os ama. Irmãos e irmãs, queridos amigos, a nossa vida, nós a vivemos sob o olhar de Deus. Tem um versículo da Bíblia que diz que os olhos do Senhor, eles passeiam por toda a terra, para sustentar aqueles cujo coração está voltado para eles. Agora vocês imaginem, o mundo inteiro, toda a criação, o que sou eu diante de tudo que existe? O que é você? Você, eu, nós somos talvez menos que um grãozinho de areia diante de tudo que existe. Mas Deus, na sua bondade, Ele vai olhar para aquela coisinha pequenininha que nós somos. E Ele vai derramar o seu amor sobre nós. As pequenas coisas da nossa vida, que para nós parecem tão importantes, para Deus, diante da grandeza, da majestade dEle, é pouquinho, é pequenininho, mas Ele dá importância, porque é importante para nós. Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu Deus, Ele é o único Deus. O Salmo 138, ele diz que Deus nos conhece profundamente, quer nós estejamos de pé, quer nós estejamos deitados, o seu amor nos perscruta e nos sonda. E nós fomos feitos para Ele de uma maneira maravilhosa, né? Então, irmãos e irmãs, nós podemos fazer a mesma coisa que esse pai faz com os seus filhos. Nós podemos começar cada dia da nossa vida declarando que Deus é o único Deus, Ele é o Deus vivo, Ele é o Senhor da nossa vida. E nós podemos viver o dia inteiro nos lembrando dessa verdade e tentando viver a nossa vida dignamente, porque nós somos filhos de Deus. E de noite ao deitar, nós vamos deitar tranquilos e nós vamos declarar mais uma vez que Deus é o Senhor da nossa vida. E pode ser que nós estejamos passando por tribulações horríveis. Eu sei que deve haver gente aqui, ou gente que está nos assistindo pela Rede Canção Nova,
cuja vida está tão difícil que a pessoa pode pensar, eu não aguento mais. Mas eu venho dizer para você hoje, com base na palavra de Deus, tem alguém que se importa com você. Eu li uma vez uma coisa que me marcou muito. Diz que na Segunda Guerra Mundial, quando os judeus estavam nos campos de concentração, eles nunca baixavam o olhar, eles nunca baixavam a cabeça. Mesmo quando eles eram levados para as câmaras de morte, eles continuavam com a cabeça erguida. E por que é que eles faziam isso? Porque eles, de manhã, tinham recitado a oração que diz que Deus é o único Deus e que nós fomos criados por amor e que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Então eles sabiam que mesmo que as pessoas estivessem destruindo eles por fora, eles eram filhos de Deus. Então eles caminhavam para a morte de cabeça erguida. E assim também todos os mártires da fé ao longo do tempo. Vocês lembram que os primeiros cristãos, quando eles jogavam eles nas arenas para eles serem trucidados pelos leões, pelas feras, eles cantavam hinos de louvor a Deus? Lembram disso? Por que é que eles faziam isso? Porque dentro deles tinha a certeza de o Senhor, Deus é o único Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Isso muda a nossa maneira de viver, né? Então, olhem só, quando a pessoa, ela se dá conta de quem ela é, de verdade, de que é filho, que é filha de Deus, muda tudo na sua vida. E agora eu quero contar um testemunho para vocês, que não eu presenciei, mas não aconteceu comigo. Uma vez fui pregar num encontro, lá na minha diocese, que é Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E era um encontro para todas as pessoas das paróquias de toda a nossa diocese que trabalham na acolhida das missas. E lá, naquele dia, foi falado sobre o amor de Deus, sobre quem nós somos de verdade, filhos e filhas dignos de Deus, que podem andar de cabeça erguida. Tinha uma senhora lá, que no dia seguinte ela veio falar comigo, e ela me disse assim, Beatriz, a minha vida de casada inteirinha, todos os dias da minha vida eu fui humilhada. O meu marido, ele bebe, e ele sai para beber, e quando ele chega em casa de noite, ele me humilha muito, ele diz coisas horríveis para mim. E eu não vou repetir as coisas que ele dizia para ela, mas eram coisas horríveis mesmo. Ela diz, e de tanto ouvir ao longo dos anos essas coisas horríveis que ele me dizia, eu fui me sentindo como um vermezinho. Eu achava que eu não tinha mais dignidade, que eu não era mais ninguém, que eu não prestava para nada. Mas ontem, quando eu ouvi a pregação sobre o amor de Deus, quando eu ouvi que Deus me ama, e que eu sou filha digna dEle, que Ele me criou para o amor, que eu sou importante para Ele, alguma coisa despertou dentro de mim. E quando meu marido chegou em casa, embriagado, e começou a me xingar, eu olhei nos olhos dele. Ela disse, eu não ergui a minha voz, eu não gritei com ele, eu não disse nada, não xinguei ele, mas com toda a autoridade que eu tinha dentro de mim, que vinha dessa certeza de saber que eu sou filha de Deus, eu olhei nos olhos dele e eu disse,
você nunca mais vai falar assim comigo, porque eu sou filha digna de Deus. Agora você vá se deitar e nunca mais ouse falar comigo assim. Ela disse: eu não sei o que aconteceu, mas ele baixou os olhos e foi se deitar. Eu sei o que aconteceu, vocês sabem? Ela, ao se dar conta de quem ela era, o próprio Espírito Santo deu a ela autoridade para ela se afirmar como pessoa digna, para ela afirmar a verdade sobre a vida dela. Gente, 1 ano depois, o mesmo encontro para a Pastoral da Acolhida, eles me convidaram para pregar de novo. E lá estou eu pregando. E essa senhora vem falar comigo no intervalo. E ela me diz: meu marido nunca mais gritou comigo. E ao ver a minha mudança, ao ver a segurança em mim, a minha afirmação como pessoa, ele começou a ficar com medo de me perder. E foi fazer um tratamento para se curar da bebida. Irmãos e irmãs, que ensinamento Jesus nos dá. O primeiro de todos os mandamentos é saber que Deus é o único Deus e Senhor. E que nós somos seus filhos. Porque se nós temos essa certeza no nosso coração, nós vamos viver a nossa vida na verdade. E a verdade liberta, como libertou essa senhora e o marido dela. Vocês estão começando a entender por que Jesus dá esse como primeiro mandamento? Mas daí, Jesus dá para o escriba o segundo mandamento. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ao dar esse mandamento, ele estava supondo certamente que as pessoas para quem ele estava falando, elas queriam ser tratadas com respeito, elas queriam ser tratadas com amor, elas queriam ser tratadas com amabilidade. Por isso ele disse: amarás o próximo como a ti mesmo. E uma passagem, um versículo paralelo a esse é Lucas 6:31, onde Jesus vai dizer: aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles. Então, assim como eu quero que as outras pessoas me tratem, eu devo tratar a elas. Agora, vamos fazer um exercício de imaginação? Sim? Por um segundinho, mas não vá dormir, hein? Feche os seus olhos. Imagine como você quer ser tratado na sua casa. Como você quer que o seu marido, a sua esposa o trate. Os seus filhos, o seu pai, a sua mãe. O que você gostaria que eles fizessem para você? Imaginou? Você conseguiu ver a cena? Alguém botou tapete vermelho para você? Não, né? Mas tratou com carinho, escutou você, deu importância para as suas dores, para as suas dúvidas. Querido, querida, amado, amada de Deus, vá e faça você
para as pessoas da sua família. Isso que você quer que elas façam para você. É um mandamento de Jesus. Ele diz que é o segundo mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar como a si mesmo. Santa Teresa, aliás, Madre Teresa de Calcutá, ela que trabalhava com aqueles moribundos nas ruas de Calcutá, aquelas pessoas que estavam morrendo de fome na rua, hoje Santa Madre Teresa, né? Ela disse que a fome maior que ela já viu, tinha visto na vida dela, era as pessoas morrendo de fome dentro das suas próprias casas. As pessoas morrendo de fome de amor. As pessoas morrendo de fome de reconhecimento. As pessoas morrendo de fome de alguém que as escute. Isso pode acontecer muito facilmente conosco. Porque a vida é muito corrida, não é verdade? A gente passa a vida correndo e às vezes não se dá conta do que aqueles que estão ao nosso redor realmente precisam. Mas Jesus, hoje de manhã, Ele vem abrir o nosso entendimento. Ele vem dizer, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. E Ele está falando de atos concretos. Atos concretos em tudo que nós fizermos. E começa pelos nossos pensamentos. Vocês sabem que hoje em dia tem pesquisa para tudo, não é verdade? Tudo se pesquisa. Pois bem, alguns cientistas, eles fizeram uma pesquisa para mostrar que pensamento é concreto. Eu não sei como eles fizeram isso, mas diz que os nossos pensamentos, eles emitem ondas no ar. E eles permanecem na atmosfera. Quando eu li isso, eu disse, agora eu entendo por que é que aqui na Bíblia tantas vezes nos é dito para nós vigiarmos os nossos pensamentos. Porque os pensamentos são concretos, eles ficam no ar. Pensamentos ruins, quando nós pensamos mal das outras pessoas, isso permanece e cria uma atmosfera de animosidade, isto é, uma atmosfera de falta de boa vontade. As pessoas ficam desconfiadas uma das outras, elas se tornam hostis umas às outras, porque os pensamentos hostis, os pensamentos maus, eles criaram essa atmosfera. Você nunca chegou num lugar onde você pensou, que ambiente pesado? Já aconteceu isso com você? Já, né? Por outro lado, às vezes a gente chega num lugar e diz que ambiente gostoso de ficar. Provavelmente, porque naquele lugar onde a gente sente que é pesado, as pessoas têm maus pensamentos, elas julgam os outros, elas pensam mal dos outros, pensam mal da vida, pensam mal de si mesmas. E o pensamento é concreto, ele permanece. Mas São Paulo, ele vai nos dar uma receita ótima para vigiar pensamento. Se vocês quiserem pegar na Bíblia ou só anotar ali, está em Filipenses 4, versículo 8. É um versículo só. E ele diz assim, finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso,
virtuoso, ou de qualquer modo mereça louvor. Seria bom a gente decorar, né? Vamos ver quantas coisas São Paulo nos diz para a gente ocupar os pensamentos. Tudo que é nobre. Vamos contar? 1, nobre. 2, justo. Puro. Amável. Eu estou no 4. Honroso. Virtuoso. 6. Ou de qualquer modo mereça louvor. Então, aquilo que eu estou pensando merece louvor, aquilo que eu estou pensando louva a Deus, engrandece o nome de Deus, aquilo que eu estou pensando é puro. Será que é verdade o mal que eu penso do outro? Será que é justo pensar do outro que eu penso? São Paulo nos dá a receita de como vigiar os pensamentos. Mas nós precisamos ter gestos concretos, também precisamos vigiar nossas palavras. Palavra pode até matar, não pode? Talvez eu esteja falando para gente aqui que já se sentiu morrer por causa de palavra que outra pessoa falou. Como aquela senhora que eu contei para vocês, que de tanto vi que não prestava, de tanto vi coisa ruim, ela foi morrendo dentro dela a consciência de que ela é filha de Deus. As nossas palavras, elas podem matar, elas podem destruir, mas as nossas palavras podem edificar, podem construir, podem levantar os outros. As nossas palavras, elas ou são bênção ou são maldição. Quando eu digo coisas boas, eu estou bendizendo. Quando eu digo coisas más, eu estou maldizendo. O que é que eu estou dizendo da minha própria vida? O que é que eu estou dizendo sobre a vida das pessoas dentro da minha casa ou no meu trabalho? Eu estou abençoando ou estou amaldiçoando? Uma vez eu estava no salão fazendo a unha. E eu ouvia uma senhora que contava para a manicure dela: o meu filho não presta. O meu filho é um mentiroso. E ali ela dizia aquelas coisas sobre o filho dela. Cada coisa que ela dizia do filho, o meu coração se apertava, porque eu sabia que essa mãe estava amaldiçoando o seu filho. Aquelas palavras más estavam caindo sobre a vida do seu filho. O que é que nós temos dito sobre os nossos filhos? O meu filho, graças a Deus, quando ele nasceu, eu já ia em grupo de oração. Eu comecei a participar de grupo de oração quando eu estava grávida dele. Eu tenho só um filho, que hoje tem 31 anos. Mas quando ele era pequeno e foi crescendo, e ele às vezes fazia alguma coisa errada, eu tinha o cuidado de dizer para ele: filho, eu não gostei do que você fez, mas eu amo você. Percebem? Porque é assim que Deus nos trata. Quando nós agimos errado, Ele não gosta daquilo que nós fazemos, mas Ele continua nos amando, né? Então as nossas palavras, né? Outro dia, eu estava assistindo o noticiário na televisão, e tinha uma mãe sendo entrevistada, o filho dela tinha morrido num acidente de carro.
E essa mãe chorava desesperada. E ela contava para a repórter: o meu filho me pediu a chave do carro para ir para a festa com os amigos. E eu disse para ele: não vá de carro, meu filho. É perigoso, você vai beber, você pode... Mas ele pegou e disse: eu vou, porque eu já sou maior de idade, não sei o quê, e foi. E ela disse: quando ele saiu, eu disse aí para ele: ainda vai acontecer um acidente, você ainda vai morrer com esse carro, porque você não me escuta. E ela disse: eu xinguei muito meu filho. E agora, o meu filho não está mais aqui. Eu não posso nunca mais dizer para o meu filho o quanto eu o amava. As minhas últimas palavras para o meu filho foram palavras de maldição. Eu não abençoei o meu filho. E ela chorava. Queridos, queridas, nós não sabemos quais vão ser as nossas últimas palavras. Para o filho, para o marido, para a esposa, para o irmão, para a irmã, para o amigo, para a amiga. O que será? Pode ser que seja gente que saiu de casa brigando, vai atravessar uma rua, é atropelado. A minha mãe gostava muito de conversar. Ela lia muito. E as pessoas gostavam de visitá-la para conversar com ela, porque a conversa dela era interessante, ela tinha bons conselhos para dar. Mas a minha mãe foi para o hospital para tirar uma pedra da vesícula, coisa simples. Já saiu da cirurgia, foi para a UTI, deu tudo errado. Foi entubada, ela nunca mais falou. Ela ficou 4 meses na UTI entubada sem poder falar. Ela que gostava tanto de falar. A gente não sabe. Pode ser que um dia, sem mais, sem menos, repentinamente a nossa voz se cale. E as nossas últimas palavras serão lembradas. A última vez que ela falou, eu me lembro, quando ela ia entrar na sala de cirurgia, ela disse: cuida bem do teu pai. Eu me lembro das últimas palavras do meu pai, que tinha Alzheimer, que era bem confuso, pobrezinho. Mas quando ele foi para o hospital com uma pneumonia, e eu fui, primeiro dia que ele estava na UTI, eu fiquei com ele, até o horário que podia ficar. Rezei com ele, fiz o sinal da cruz na cabeça dele e disse: paizinho, eu agora tenho que ir embora, mas amanhã de manhã eu volto. E ele que estava sempre fora nos últimos tempos, com a cabecinha perdida, eu disse: Deus te abençoe. E ele abriu os olhos e disse, claro, lúcido: Deus abençoe toda a nossa família. Na manhã seguinte, quando eu voltei, já tinham entubado ele, eu nunca mais falei com ele. Mas as últimas palavras dele foram: Deus abençoe toda a nossa família. Gente, vamos vigiar as nossas palavras, não vamos falar besteira, não vamos amaldiçoar as pessoas da nossa vida, que fazem parte da nossa vida, as pessoas que nós amamos, as pessoas que são importantes para nós. E muitas vezes, nós amaldiçoamos a nossa própria vida. Então eu quero pedir uma coisa para você hoje. Se algum dia você disse: a minha vida é isso ou aquilo, se você amaldiçoou a sua vida, se você disse: eu já vi que eu nunca posso ser feliz mesmo, em nome de Jesus, retire essas palavras. Peça para Jesus lavar no seu sangue redentor essas palavras. Bem como todas as palavras más que você está lembrando que você disse sobre as pessoas que fazem parte da sua vida, peça perdão para Deus e diga: Jesus, lava no teu sangue para cortar o efeito dessas palavras.
Porque as palavras, como os pensamentos, elas ficam, elas permanecem. Então se nós dissermos palavras ruins, vamos começar a clamar o sangue de Jesus para lavar essas palavras. Agora nós falamos dos pensamentos, nós falamos das palavras e nós chegamos nas nossas ações. E para falar de ações, eu queria relembrá-los da parábola do filho pródigo. Lembram? Quem lembra, levanta a mão. Aquele filho que saiu de casa, pediu a parte que lhe cabia da herança, foi para uma terra longínqua, dissipou todos os bens, veio uma fome sobre aquela região, e ele não tinha mais o que comer, e achou um emprego onde ele cuidava dos porcos. E a sua fome era tanta que ele queria comer a comida dos porcos. Mas ele se lembrou daquilo que nós precisamos nos lembrar todos os dias da nossa vida. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa. Eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou pedir perdão, e vou dizer que eu não sou digno de ser tratado como um filho, mas ele que me receba como um de seus empregados. Mas o pai viu o filho que se aproximava ainda à distância, e o pai correu ao seu encontro, o abraçou, o cobriu de beijos. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Vocês lembram bem da parábola? O pai começou a dizer para o filho: por que é que você fez isso, meu filho? Por que é que você saiu de casa? Por que é que você perdeu todos os bens que eu lhe dei? O pai disse isso para o filho, sim ou não? Não. O pai não disse uma palavra de recriminação. Porque o pai deu para o filho aquilo que ele estava precisando naquele momento. Naquele momento o filho não precisava de sermão. Ou precisava? Não. Naquele momento o filho precisava ter a sua dignidade restaurada. E foi isso que o pai fez, colocou anel no dedo, a melhor túnica, sandália nos pés, fez uma festa para receber o filho de volta. E isso é ensinamento para nós. Talvez aquele seu filho, aquela sua filha, que está fazendo o seu coração ficar triste. Talvez aquela pessoa no seu trabalho, o seu irmão de comunidade, a pessoa, o seu vizinho, enfim, seja qual for a pessoa que está fazendo você ficar triste por causa das suas ações, não dê sermão. Ajude a pessoa a se transformar numa pessoa digna de novo. Você vai me perguntar, mas como? Se é uma pessoa tão difícil? Eu não sei como. Mas o Espírito Santo sabe como. Peça para o Espírito Santo a sabedoria de como lidar com essa pessoa. Posso contar outro testemunho? Também não é meu. É o testemunho de uma mãe que tinha a filha drogada. E diz ela que para comprar a droga, a filha acabou também se prostituindo. E quando a filha chegava em casa de noite, a mãe de madrugada, a mãe diz que suja, desregrada, a mãe diz que sentia nojo dela porque sentia nela cheiro de pecado. Palavras da mãe. Mas de tanto ver essa filha desse jeito, um dia ela foi procurar sabedoria. Foi falar com o sacerdote. E o sacerdote disse para essa mãe: mãe,
você vai ter que olhar para sua filha como Deus olha para nós. Perdoe a sua filha. Perdoe ela. Porque o perdão, ele não é sentimento, não é o que você está sentindo, é uma decisão que você toma. Você perdoa, porque Deus a perdoou também. E quando você olhar para sua filha, você não veja o pecado nela, mas você tente imaginar a sua filha crucificada na cruz com Jesus. E o sangue de Jesus lavando a sua filha do pecado. Você vai enxergar a sua filha limpinha, lavada no sangue de Jesus. E comece a tratar a sua filha como uma filha de Deus. E essa mãe começou a fazer isso. Quando a filha chegava em casa, ela acolhia a filha, dava uma coisinha para a filha comer, algo quente, colocava no banho, dizia para a filha: eu amo você, minha filha. E a filha, vendo que a mãe estava agindo diferente, disse: mamãe, por que você mudou tanto? E a mãe começou a falar para ela do amor de Deus. E você sabe o que aconteceu? Isso foi há uns anos atrás já. Você sabe onde é que está essa moça agora? Essa moça que era drogada, essa moça que era prostituída. Ela mudou completamente a vida. Ela serve na igreja, ela está casada, ela tem filhos. Porque a mãe resolveu pedir a sabedoria de Deus de como lidar com essa situação. Então, irmãos e irmãs, na nossa vida, pode ser que nós tenhamos muitas dores, muitas feridas, e provavelmente temos mesmo, porque as pessoas não nos trataram como deveriam. Talvez você venha de uma família onde você, quando era criança, era maltratado, era espancado. Talvez você nunca tenha recebido o amor que você quis receber. Mas se você viver a sua vida na verdade do primeiro de todos os mandamentos, que é se saber amado por Deus, saber que é filho, que é filha querida de Deus. Shema Israel, ouve, o Senhor é o teu Deus, Ele é o único Deus. Você sabe que você é amado, amado até o último suspiro, porque Jesus, até o seu último suspiro, Ele amou e ama você. E a sua vida, você vive na presença de Deus, na presença, sob o olhar de Deus. O próprio amor de Deus, o Espírito Santo, foi derramado no seu coração, e por causa disso, você pode viver a sua vida diferente. Se você quer ver a sua vida mudada, comece a mudar você hoje. Você sabe qual é a melhor coisa que tem de se andar com Jesus? De ter o Senhor por Senhor da nossa vida? É que a gente pode recomeçar sempre. Todo dia é dia de recomeçar. Todo dia é dia de acordar de manhã e já acordar louvando a Deus e dizendo para si mesmo: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que é meu Pai, que me ama. Eu creio em Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, o único Senhor. Eu creio no Espírito Santo, que procede do Pai, que procede do Filho, o Senhor que dá a vida. E eu vou viver a minha vida diferente. E quando eu começo a viver a minha vida como filho de Deus, tratando os outros como eu gostaria de ser tratado, aí tudo começa a mudar ao meu redor. Porque o amor é uma força que se propaga.
Diga para a pessoa que está do seu lado: você sabia que o amor é uma força que se propaga? Você sabia que o amor é contagioso? Você sabia que paz, justiça e alegria no Espírito contagia os outros? Agora, para encerrar, eu sinto que eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Todo recomeço na nossa vida, toda aliança nova que se faz com Deus, começa com duas atitudes. A primeira delas, arrependimento. A segunda, perdão. Vamos começar com arrependimento. Vocês lembram? Todo mundo aqui é gente que vai à igreja? Sim. Vocês conhecem a palavra de Deus? Sim. Deixa eu ver, quem é que conhece a palavra de Deus? Todo mundo aqui. Bom, mas no livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, que vai narrar o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, os discípulos de Jesus, reunidos com Maria no cenáculo. Eles estavam lá, esperando, aguardando a promessa do Pai, depois reiterada por Jesus, que disse: eu vou para junto do Pai, mas eu volto para vós, porque eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixá-los órfãos. Eu vou voltar, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Paráclito, e eu estarei eternamente convosco até o final dos tempos. Naquele dia, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele saiu para a praça pública, e era a festa de Pentecostes, então estava cheio de gente, e ele começou a proclamar as maravilhas, a boa nova da salvação. E as pessoas, a palavra diz, elas ficaram compungidas no mais íntimo do seu coração. Eu tenho uma versão da Bíblia, eu sou professora de inglês, e eu tenho uma Bíblia em inglês, a Bíblia de Jerusalém em inglês, que diz assim, que elas tiveram o seu coração cortado pela palavra. Agora você imagine, arrependimento é sentir dor dentro. É sentir como se uma faca estivesse enfiando no nosso coração. Isso é estar compungido. É quando a gente se arrepende tanto do que disse, do que pensou e do que fez, que dói aqui dentro. Isso é o verdadeiro arrependimento. Se não doer, é só sentimento de culpa. Olhem bem. Se não doer, a gente está se sentindo só culpado. Agora, se doer, se parece que tem uma faca cortando aqui dentro, aí a gente se arrependeu. E Pedro responde, eles dizem assim, o que é que precisamos fazer? Eles queriam receber o Espírito Santo também. E Pedro disse, arrependei-vos e recebereis o Espírito Santo. Você quer ter força para viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida de filho, de filha de Deus? Quem quer, levanta a mão. Amém? Então, você já sabe o que você precisa fazer. Pedir para Deus a graça do verdadeiro arrependimento. Porque só se arrepende de verdade aquele que recebeu a graça. Quem quer receber a graça do verdadeiro arrependimento? Cuidado, gente, vai doer. Você vai deixar doer? Então peça a graça do verdadeiro arrependimento. Mas
O segundo passo é o perdão. E eu já disse para vocês que arrependimento, que perdão não é sentimento, perdão é atitude. Eu decido perdoar. Olha, se não é para o bem do outro, que seja pelo menos para o meu próprio bem. Porque a pessoa que carrega mágoa, ressentimento no coração, vive doente, não é verdade? Carrega um peso, carrega um fardo. Quem aqui já ouviu falar de Shakespeare? Aquele grande teatrólogo inglês, né? Shakespeare, ele é lembrado até hoje porque ele tinha umas frases que servem para todo mundo. Sabe o que ele disse sobre a falta de perdão? Ele disse: não perdoar é querer que o outro morra e eu é que tomo veneno. Claro, eu tomo veneno porque eu vou ficando amargurado, eu vou ficando triste, eu vou ficando doente. Então tome a decisão, em nome de Jesus, eu vou perdoar. Se pensar na pessoa que fez mal para você, a pessoa com a qual você está magoado, pensou, não fique entretendo o pensamento, reza. Eu rezo uma Ave Maria. Peço ajuda de Nossa Senhora. Nossa Senhora, você que perdoou aqueles que mataram Jesus, lá aos pés da cruz, me ajuda, intercede por mim para que eu consiga perdoar. E eu rezo uma Ave Maria por mim. E depois eu rezo uma Ave Maria pela pessoa com a qual eu estou magoada. Pedindo Nossa Senhora, pede para Deus abençoar essa pessoa. São Paulo vai nos dizer na carta aos Romanos, que quando a gente ora pelos inimigos, abençoa quem nos persegue, é como se a gente estivesse colocando brasas vivas sobre a cabeça dessas pessoas. E eu imagino que essas brasas vivas sejam a força do Espírito. Quando eu rezo por aquele que me fez mal, a força do Espírito fazendo o juízo entrar na pessoa, para que ela possa se arrepender e ser salva. Mas existe também aquelas pessoas para quem nós temos que pedir perdão, sim ou não? Quem aqui lembra agora alguém que tem que pedir perdão para essa pessoa? É difícil pedir perdão? É, né? Puxa, a gente não sabe o que vai dizer. É ou não é verdade? Não sabe o que vai dizer. Sabe que eu aprendi uma vez? Eu tinha que pedir perdão para uma pessoa e o orgulho ali. E o orgulho. E eu sabia que eu tinha que pedir perdão, porque era perto do Natal, e a palavra diz que Jesus veio dar paz para os homens de boa vontade. Eu queria ser uma mulher de boa vontade, então eu sabia que se eu queria receber paz no Natal, eu tinha que pedir perdão. E eu disse: Espírito Santo, me ensina. E Ele me ensinou. Sabe o que é? Quando a gente pede perdão, pedir perdão, é não passar por cima do sentimento da outra pessoa. Às vezes a gente não quer pedir perdão porque a gente diz assim: eu não agi mal. Estou dando trabalho para eles. Eu não agi mal. A pessoa me entendeu mal. Eu não sei por que ela está magoada comigo. Não interessa. Se a pessoa está magoada, ela está magoada. E eu não posso passar por cima, desconsiderar o sentimento dos outros. Se você sabe que tem uma pessoa magoada com você, chega para ela e diga: eu magoei você. Mesmo que você não tenha feito de propósito, eu magoei você. E eu estou aqui para lhe pedir perdão. Você pode falar para mim o que você quiser. Eu estou aqui para lhe escutar. E deixa a pessoa falar. Mesmo que ela diga coisa que você acha que não está certo, mas é o que ela pensa, é o que ela sente. Não fale nada. Fique quieto. Quando ela terminar de falar, você diga: me perdoe. Do fundo do coração estou pedindo para você, me perdoe. Pronto.
Pronto. Só o fato da pessoa poder colocar para fora e você não retrucar, às vezes cura o relacionamento. Gente, outro dia, para encerrar mesmo, e daí nós vamos rezar, eu estava caminhando na rua, e eu vi 2 rapazes, um rapaz chegou para o outro e disse alto, eu ouvi: ô fulano, que bom que eu encontrei com você, puxa, eu queria tanto encontrar com você para lhe pedir perdão. Eu disse: opa, acho que eu tenho alguma coisa para aprender aqui. Parei numa vitrine, fiquei fingindo que eu estava olhando a vitrine e fiquei escutando. E aquele rapaz disse assim: oh, me perdoa, aquele dia eu disse aquelas coisas para você, eu fiz aquilo. Olha, cara, eu me arrependi tanto, era jovem, né? Olha, cara, eu me arrependi tanto. Bah, eu queria tanto lhe pedir perdão. E o outro disse: nossa, que bom que você está me pedindo perdão. Eu sofri tanto por isso. Eu fiquei tão magoado. Isso me fez tanto mal. Puxa, que bom que você está me pedindo perdão. E aí o primeiro disse assim: você me perdoa? Eu me arrependi muito. E o outro disse: eu perdoo, me dá um abraço. E os 2 abraçados não paravam de dizer: puxa, que bom, mas que bom, que alegria. Gente, o perdão é uma força libertadora na nossa vida. E não é tão difícil assim pedir perdão, se a gente sabe como pedir. Se a gente não vai se desculpando. O tema dessa pregação é a cura nos relacionamentos. A cura, eu quis mostrar nessa pregação que a cura começa por nós. Vamos fechar os nossos olhos um momentinho e vamos rezar. Você sabe que a sua vida está sempre sob o olhar de Deus. Deus está aqui. Você pode se colocar com toda a certeza na sua presença. E agora você vai conversar com o Senhor. Você vai dizer para Ele. Só Ele pode curar a dor que está dentro do seu coração. Daqui a pouquinho, nós vamos estar na presença do Santíssimo Sacramento. Jesus vai estar vivo no meio de nós. E nós vamos pedir para Ele tocar em nós com o seu amor e nos curar. Mas agora, nós queremos dizer para o Senhor: Senhor, eu quero viver os seus mandamentos. Eu quero viver a minha vida sob o seu senhorio. Então, Senhor, me dá a graça do verdadeiro arrependimento. Senhor, as coisas erradas que eu fiz, as pessoas que eu magoei, por favor, Senhor, por força e graça do Teu Espírito, faça isso doer dentro de mim. Eu quero sentir a dor do verdadeiro arrependimento, para começar a vida nova, a vida de filho, de filha digna de Deus. Jesus, me dá a força de pedir perdão para quem eu tenho que pedir perdão. E se a pessoa que eu preciso pedir perdão já não está mais aqui, Jesus, vai tu, Senhor, e diz para ela, diz para ele que eu me arrependo. Jesus, me dá a força e a decisão de perdoar. Vá se colocando assim diante do trono da graça. Fique, se deixe ficar assim um momentinho diante do Senhor. Vai falando com Ele.
Esse é o momento da graça para você. É o momento de começar a vida nova. CançãoNovaPlay.com. Assine já!